Sabe aquela vontade de dar uma virada na vida, de fazer uma grande transformação? Pois é, a gente sempre busca isso. Mas a verdade é que as grandes mudanças não vêm de um evento único, de uma hora para outra. Elas nascem de coisinhas pequenas, de sementes que a gente planta no dia a dia. São hábitos que, quando a gente cultiva, podem revolucionar tudo: saúde, desenvolvimento pessoal e até a vida financeira. Então, bora entender como isso funciona na prática. E para a gente entender isso melhor, a ideia central que vamos explorar é bem simples, mas muito poderosa. A de que a nossa vida é como um jardim. Pensa bem, um jardim precisa de cuidado, de atenção, das ferramentas certas para florescer de verdade. E quais são essas ferramentas? São justamente os novos hábitos que a gente escolhe cultivar. Vamos ver como cuidar desse jardim, passo a passo. E bom, como em qualquer jardim de verdade, tudo começa por onde? Pelo solo, né? Ele precisa estar fértil. E nessa nossa analogia, o solo é o nosso corpo. É a base de absolutamente tudo. É dali que vai brotar toda a nossa energia e a nossa vitalidade. Então, o primeiro adubo para esse solo, a primeira coisa a se fazer, é o exercício físico. Os benefícios todo mundo meio que já sabe, né? Mais energia, imunidade lá em cima, menos estresse, sono melhor. Mas o lance aqui, o que realmente vira o jogo, é a mudança na nossa cabeça. Quando a gente se exercita, a gente passa a se enxergar como alguém disciplinado, que cumpre o que promete para si. E essa nova autoimagem, essa confiança, é a base para construir todo o resto. Agora, olha que interessante essa forma de pensar em nutrição. É quase como se o nosso corpo, lá no nível das células, tivesse uma escolha bem simples a fazer. Quando a gente come bem, as células focam em criar mais usinas para produzir energia. Mas quando a gente come porcaria ou bebe demais, o corpo precisa gastar recursos para construir usinas de limpeza, para desintoxicar. A escolha é essa: gerar energia para crescer ou gastar energia para limpar a bagunça. Ok, solo preparado, adubado. Qual o próximo passo? Plantar, claro. E aqui, nessa segunda parte, as nossas sementes são o conhecimento. São as habilidades novas que a gente adquire para fazer a nossa mente crescer e florescer. E uma semente que parece pequena, mas é super poderosa, é a escrita. Pode parecer algo meio complicado, mas o princípio é muito simples. Quando a gente joga as ideias no papel, a gente não está só escrevendo. Na verdade, a gente está organizando a própria cabeça. É um estímulo incrível para o cérebro, um jeito de deixar o pensamento mais claro e de realmente aprender aquilo que a gente estuda. E junto com a escrita, vem outras duas sementes que são, essenciais. A primeira é a leitura. Ler é ter acesso à sabedoria de gente que já passou pelos mesmos perrengues que a gente. É tipo ter um mapa de quem já trilhou aquele caminho. E a outra é aprender coisas novas. Não importa o que seja, pode ser programação, pintura, até um cubo mágico. O ponto é que isso acende novas luzinhas no cérebro, mantendo ele sempre ativo e saudável. E falando em aprender coisa nova, tem o ponto que as fontes batem muito na tecla: estudar um novo idioma. Mas espera aí, no mundo já todo conectado, por que isso seria tão fundamental assim para o nosso desenvolvimento? A resposta, gente, tá nesse número aqui. É de cair o queixo. Apenas 4% de todo o conteúdo da internet está em português. Isso mesmo, só 4%. Pensa só, sem falar inglês, por exemplo, a gente fica preso numa bolinha com uma fração mínima de todo o conhecimento que o mundo produz. Aprender outra língua não é só sobre se comunicar, é sobre abrir uma porta gigante para um universo de informação. Bom, mas não adianta só plantar, né? Todo jardim precisa de uma boa faxina. A gente tem que tirar as ervas daninhas, aquelas plantas que sufocam o crescimento das outras. E na nossa vida, essas ervas daninhas são aqueles hábitos que, sabe, só sugam nosso tempo, nosso foco e nossa energia emocional. E a erva daninha número 1 do mundo moderno? É óbvio, redes sociais. A sugestão aqui é bem prática. Primeiro, só observa, monitora quanto tempo vai embora ali. Depois, coloca uma meta para reduzir um pouquinho a cada semana. A ideia não é virar um eremita e sair de tudo, não. É só pegar de volta um tempo que é nosso, um tempo precioso para usar em coisas que realmente vão fazer a diferença. Outra coisa que drena a nossa paz de espírito: o bombardeio de notícias. A lógica apresentada aqui é que a maior parte do que a gente vê por aí quer mais guiar o nosso pensamento do que só informar. A proposta é radical, mas faz pensar. E se a gente parasse de correr atrás de notícia? A ideia é que se algo for realmente importante, uma hora a informação chega na gente, por um amigo, pela família. E já que a gente está falando de paz mental, tem uma erva daninha que cresce por dentro, os sentimentos negativos que a gente fica carregando. Para ilustrar isso, tem uma história ótima, sobre 2 monges, um rio e uma mulher que precisava de uma ajuda para atravessar. E a conclusão da história é genial. Um dos monges ajudou a mulher a cruzar o rio e simplesmente seguiu o caminho dele.
O outro, que nem tocou nela, ficou horas e horas reclamando, remoendo a situação. A lição é um tapa na cara, né? Quantas coisas do passado a gente continua carregando por aí, gastando a nossa energia mental muito, mas muito tempo depois de já terem acontecido? Deixar pra lá é essencial para liberar espaço na mente para crescer. Então, a gente preparou o solo, plantou as sementes, tirou as pragas. Agora é a fase de cuidar do todo, de cultivar o ecossistema do nosso jardim para que ele seja rico, consciente e consiga se sustentar sozinho. E uma parte super importante desse ecossistema é a nossa relação com a grana. Organização financeira não tem a ver com ficar rico, tem a ver com ser livre. É sobre ter controle. É o hábito de fazer o dinheiro trabalhar pra gente, e não o contrário. Não importa quanto se ganha. Agora, um hábito que virou artigo de luxo hoje em dia, o silêncio. Simplesmente ficar em silêncio. Sem celular, sem TV, sem nenhum estímulo. Só deixar a mente descansar, viajar. Isso não é preguiça, pelo contrário, é dar um respiro para o cérebro. E é nesse espaço, nesse vazio, que as ideias novas costumam aparecer. E para fechar, talvez o hábito mais transformador de todos e o mais simples: estar presente. É basicamente desligar o piloto automático e perceber a vida acontecendo. O cheirinho do café, a alegria de um cachorro quando a gente chega em casa, o barulho da chuva. A verdadeira riqueza da vida está aí, sabe? Na nossa capacidade de curtir de verdade esses pequenos momentos. Então é isso. Cuidar do jardim da vida é um processo, um trabalho diário. A gente aduba o solo com saúde, planta sementes de conhecimento, limpa as distrações e cultiva um ambiente de liberdade e presença. É um cultivo que nunca acaba. E a questão que fica no final é essa: ao olhar para esse jardim, para a sua vida, qual vai ser a primeira semente a ser plantada?